Ela viveu anos sem tocar seu marido, até o momento em que ele finalmente se entregou. Mas o milionário não é quem ela pensava, e seu passado esconde mistérios que ameaçam destruir seus destinos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Durante 5 longos anos, Helena e Dimitri Costa Valença viveram sob o mesmo teto, unidos por um casamento onde o toque era proibido e a intimidade, um território jamais atravessado. Na imponente mansão de pedra branca, erguida sobre as falésias de Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, o silêncio era a língua comum entre eles, e cada corredor da casa, um sussurro de algo não resolvido. Helena não era uma mulher frágil. Nascida em Duque de Caxias, filha da antiga governanta da mansão, crescera conhecendo os limites entre serviço e devoção. Sua mãe, Conceição, havia dedicado 20 anos de sua vida cuidando da família Costa Valença, criando Helena nos fundos da propriedade, entre as bougainvilhas e os jasmins que perfumavam o ar salgado da costa. Quando foi chamada de volta à propriedade, 5 anos antes, Helena jamais imaginou que sairia de lá como esposa do herdeiro Costa Valença. O casamento foi selado sob justificativas que pareciam racionais na época. A família precisava proteger o nome após um escândalo financeiro que abalou o mercado imobiliário carioca. Dimitri, aos 32 anos, enfrentava pressões de investidores internacionais que exigiam estabilidade pessoal para confiar nos negócios da empresa familiar. Helena, aos 27, era formada em letras pela UERJ, trabalhava como professora em uma escola pública e escrevia nas horas vagas. Quando Dimitri apareceu em sua pequena casa em Caxias com uma proposta que mudaria sua vida para sempre, ela aceitou por uma única razão: salvar sua mãe, que estava doente e precisava de tratamento caro. Nas entrelinhas do contrato matrimonial, havia cláusulas implícitas que Helena só viria a compreender com o tempo. O casamento era apenas no papel. Ela teria uma ala inteira da mansão, recursos financeiros ilimitados, mas jamais deveria esperar afeto ou intimidade física. Dimitri foi claro desde o início. Aquilo era um acordo comercial, nada mais. Dimitri era um homem envolto em sombras, herdeiro de um império imobiliário que construíra arranha-céus por todo o Rio de Janeiro. Enigmático, admirado por uns, temido por outros, escondia nos olhos a dor de uma tragédia jamais superada: a morte de sua noiva, Alessandra, encontrada aos pés da escadaria de mármore da mansão na véspera do casamento. Oficialmente um acidente, extraoficialmente um evento selado por pactos de silêncio entre membros da família. A jovem socióloga, filha de uma família tradicional de Ipanema, havia caído das escadas depois de uma discussão com Dimitri. Ou pelo menos era isso que todos diziam. Desde aquele dia, 5 anos e meio atrás, Dimitri jamais tocara outra mulher. O trauma cristalizou-se em aversão ao afeto físico, mas também em algo mais profundo, como se amar alguém fosse para ele uma sentença de morte. Helena, no entanto, amava. Não de forma romântica no início, mas com o tipo de amor que se aprende observando, esperando, escutando o que não é dito. Ela observava Dimitri de longe, notava como ele evitava olhá-la diretamente, como suas mãos tremiam imperceptivelmente quando ela se aproximava por acaso. Escrevia cartas que nunca enviava, dedicava tardes inteiras a cuidar do jardim de orquídeas que Alessandra cultivava, e escondia poemas sob a gaveta da escrivaninha em seu quarto. Era também autora, em segredo, de romances publicados sob o pseudônimo Luna Morena, histórias de mulheres que amavam homens impossíveis, de mansões que guardavam segredos centenários, de paixões que desafiavam as convenções sociais. Seus livros faziam sucesso entre leitoras de todo o Brasil, mas ninguém sabia que a misteriosa Luna Morena era, na verdade, Helena Costa Valença, a esposa reclusa do magnata carioca. Nos 5 anos de silêncio conjugal, Helena resistiu. Esperou. Sofreu em silêncio. Criou uma rotina que incluía caminhadas matinais pela praia privativa, aulas de piano no Conservatório da Zona Sul e noites escrevendo seus romances.
Dmitri respeitava seus horários, evitava os espaços comuns quando ela estava presente e comunicava-se através de Margot, a governanta francesa que administrava a casa. Até que na noite do 5º aniversário de casamento, Helena tomou uma decisão. Colocou um envelope sobre a mesa de mogno da sala de jantar. Os papéis do divórcio já assinados por ela. Cozinhou com as próprias mãos um jantar completo. Salmão grelhado, risoto de camarão, mousse de maracujá. Usou o vestido de seda azul marinho que comprara meses antes e nunca tivera coragem de usar. E acendeu cada vela do candelabro de prata com a resignação de quem se despede de algo que nunca teve. Quando Dmitri desceu para jantar e encontrou a mesa posta, o envelope ao lado de seu prato, e Helena sentada em silêncio, algo mudou no ar. Ele pegou os papéis, leu cada linha e pela primeira vez em 5 anos olhou diretamente nos olhos dela. O que viu ali não era súplica nem desespero, era libertação. Mas Dmitri não assinou. Suas mãos, sempre firmes nos negócios, tremeram ao segurar a caneta. Olhou para Helena, que permanecia serena, cortando delicadamente o salmão como se aquela fosse uma noite comum. O silêncio se estendeu por longos minutos, quebrado apenas pelo som das ondas quebrando nas pedras lá embaixo. Por que agora? Perguntou ele, a voz rouca de quem falava pouco nos últimos anos. Helena colocou os talheres sobre o prato e finalmente ergueu os olhos. Porque cansei de viver como um fantasma na minha própria casa. Porque minha mãe está curada e não preciso mais do seu dinheiro. E porque... Ela hesitou, respirou fundo. Porque me apaixonei por alguém que não existe. A confissão caiu, como uma bomba entre eles. Dmitri sentiu algo se contrair no peito, uma dor física que não experimentava há anos. Alguém que não existe? Você, Helena disse simplesmente. Me apaixonei pela ideia de você, pelo homem que eu vejo quando... Você não sabe que estou olhando. Pelo jeito que suas mãos se movem quando você toca piano de madrugada, pensando que ninguém está ouvindo. Pela forma como você cuida das orquídeas que ela plantou, mesmo fingindo que não liga. Pela dor que você carrega nos ombros e nunca deixa ninguém dividir. Dmitri levantou-se abruptamente, caminhou até a janela que dava para o oceano. O luar iluminava sua silhueta alta, os ombros tensos, as mãos cerradas em punhos. Você não sabe do que está falando. Sei que Alessandra não morreu de acidente, Helena disse, e as palavras ecoaram pelo salão como um tiro. Sei que vocês brigaram naquela noite. Sei que há algo que você nunca contou para ninguém. E sei que por isso você se pune, se priva de qualquer felicidade, como se fosse culpado pela morte dela. Ele se virou, os olhos escuros queimando, de raiva e dor. Você não sabe de nada, não sabe o que é carregar uma morte nas costas. Não sabe o que é amar alguém que está marcado para morrer. Helena completou levantando-se também. Talvez eu não saiba, Dmitri, mas sei o que é amar alguém que escolheu morrer em vida. Eles se encararam através da mesa, 5 anos de tensão não dita vibrando no ar entre eles. Dmitri via Helena pela primeira vez. Realmente via. A mulher determinada que crescera na sombra de sua propriedade, que se formara contra todas as adversidades, que escrevia histórias de amor enquanto vivia um casamento sem amor. Os cabelos castanhos soltos pelos ombros, os olhos verdes brilhando, de lágrimas contidas, o vestido azul realçando cada curva de seu corpo. Você não pode me amar, ele disse, a voz quebrando. Eu sou perigoso para qualquer mulher que se aproxime. Talvez, Helena respondeu, contornando a mesa lentamente. Mas já é tarde demais. Já me aproximei, já me apaixonei. Já vivi 5 anos na sua órbita, respirando o mesmo ar, dividindo o mesmo teto, desejando o impossível. Ela parou a poucos centímetros dele, perto o suficiente para sentir o calor de seu corpo, o perfume amadeirado de seu cologne, misturado ao cheiro do mar que entrava pela janela aberta. Assine os papéis, Dmitri. Me liberte dessa prisão dourada. Me deixe ir embora antes que seja tarde demais. Mas, em vez de pegar a caneta, Dmitri ergueu a mão e tocou o rosto dela. Foi um toque hesitante, como se ela fosse feita de porcelana e pudesse se quebrar. Helena fechou os olhos, inclinou-se contra sua palma
e pela primeira vez em 5 anos sentiu-se viva. Eu não consigo, ele sussurrou. Deus me perdoe, Helena, mas eu não consigo te deixar ir. Sem dizer palavra, ele se afastou, pegou os papéis do divórcio e caminhou até a lareira de pedra que dominava uma parede do salão. Com gestos deliberados, atirou os documentos às chamas. O papel crepitou, se desfazendo em cinzas que subiram pela chaminé. Helena observou o coração batendo descompassado. Quando ele se virou para ela novamente, havia algo diferente em seus olhos. Uma decisão tomada. Uma barreira finalmente derrubada. Se você vai ficar, ele disse, a voz baixa e perigosa, então não será mais como antes. Não posso fingir que você é invisível. Não posso fingir que não a vejo, que não a desejo, que não acordo todas as noites imaginando como seria tocá-la. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E o que isso significa? Significa que você será minha esposa de verdade, em todos os sentidos. Ele se aproximou novamente, os olhos fixos nos dela. Mas também significa que estará correndo um risco. As mulheres que eu amo... Ele hesitou, engoliu em seco. Elas não costumam ter finais felizes. Talvez eu seja diferente, Helena sussurrou. Talvez eu seja forte o suficiente para quebrar essa maldição que você carrega. Dmitri sorriu pela primeira vez em anos, um sorriso triste e carregado de promessas perigosas. Espero que seja, meu amor, porque agora que quebrei a barreira entre nós, não há mais volta. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, Dmitri subiu as escadas de mármore que levavam ao 2º andar da mansão. Seus passos ecoavam pelo corredor silencioso, passando por quartos que permaneciam fechados há muito tempo, até parar diante da porta do quarto de Helena. Ele nunca havia cruzado aquela soleira, nunca havia invadido o santuário que ela criara para si mesma. Helena estava de pé na varanda do quarto, contemplando o oceano sob a luz da lua cheia. O vento salgado fazia o tecido de seu vestido dançar, e ela parecia uma aparição, uma sereia que emergira das ondas para atormentá-lo. Quando ouviu os passos, virou-se lentamente, sem surpresa, como se soubesse que ele viria. — Você tem certeza? Perguntou ela, a voz suave cortando o silêncio da noite. Dmitri não respondeu com palavras. Cruzou o quarto, passou pelas estantes, repletas de livros, pela escrivaninha onde ela escrevia seus romances, pelas fotografias de sua mãe na mesa de cabeceira. Quando chegou até ela, ergueu as mãos e segurou seu rosto entre as palmas, como se estivesse memorizando cada detalhe. Primeiro beijo foi hesitante, quase reverente, como se ele estivesse tocando algo sagrado. Helena sentiu suas pernas fraquejarem, 5 anos de desejo reprimido explodindo em seu peito. Mas quando suas línguas se encontraram, quando ele a puxou contra seu corpo, algo estranho aconteceu. Por um momento, Helena não estava mais ali. Via fragmentos desconexos, outra mulher naquele mesmo quarto, lágrimas rolando por um rosto que não era o seu, uma discussão violenta ecoando pelas paredes, uma voz gritando: "Você não pode me obrigar a isso!" E depois, o som terrível de algo se quebrando. Ela se afastou bruscamente, ofegante, os olhos arregalados de susto. — O que foi? Dmitri perguntou preocupado com a palidez súbita dela. — Não sei. Por um momento senti como se... Helena balançou a cabeça, tentando afastar as imagens perturbadoras. Como se não fosse a primeira vez que estávamos juntos assim. Dmitri. Ficou tenso, os maxilares se contraindo. — Você está imaginando coisas. — Estou? Helena o estudou com atenção. — Ou você trouxe Alessandra para este quarto também? O silêncio dele foi resposta suficiente. Helena sentiu uma pontada de ciúme misturada com algo mais profundo, uma estranha sensação de familiaridade, como se conhecesse cada canto daquele quarto há muito mais tempo do que realmente conhecia. Ela odiava estar aqui, Dmitri disse, finalmente a voz baixa. Dizia que a casa tinha uma energia pesada, que algo terrível havia acontecido nestas paredes. Eu achava que era a imaginação dela. E agora? Ele a puxou para si novamente, mas desta vez com mais urgência.
como se estivesse tentando afastar fantasmas com a força de seu desejo. Agora só quero você. Só você, Helena. Quando ele a beijou novamente, desta vez com paixão desesperada, Helena se entregou completamente. Deixou que ele a carregasse para a cama de dossel que dominava o quarto. Deixou que suas mãos explorassem cada curva de seu corpo. Deixou que 5 anos de solidão se transformassem em uma noite de paixão intensa. Mas mesmo no auge do prazer, mesmo quando seus corpos se moviam em perfeita sintonia, Helena não conseguia afastar completamente as visões que a assombravam. Via rostos femininos nas sombras projetadas pela luz da lua, ouvia sussurros em um idioma que não conseguia decifrar. Sentia presenças que não deviam estar ali. Dmitri notou sua distração. Você está comigo? Perguntou, parando os movimentos. Estou. Ela mentiu, puxando-o para outro beijo. Sempre estive. Mas quando acordaram na manhã seguinte, entrelaçados na cama que cheirava a jasmim e paixão, Helena encontrou algo que a fez gelar. Gravado na madeira interna do armário antigo, que havia se aberto sozinho durante a noite, estava um nome: Alessandra. Não apenas isso. Havia outros nomes também: Carla, Beatriz, Isadora. Pelo menos uma dúzia de nomes femininos gravados em épocas diferentes, alguns mais antigos que outros. Dmitri, ela chamou, a voz trêmula. Ele se aproximou, ainda sonolento, mas ficou completamente desperto quando viu o que ela estava olhando. Seu rosto empalideceu. As mãos começaram a tremer. Como isso é possível? Helena perguntou. Este armário estava trancado. Eu nunca consegui abri-lo em 5 anos. Dmitri não respondeu. Correu os dedos pelos nomes gravados, como se reconhecesse cada um deles. Sua respiração ficou irregular. O suor começou a brotar em sua testa. Você conhece esses nomes? Helena insistiu. Alguns, ele admitiu. A voz apenas um sussurro. Mas isso não deveria estar aqui. Isso não deveria existir. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Por que você está com tanto medo? Dmitri se virou para ela, os olhos carregados de uma dor profunda. Por que, meu amor? Esses são os nomes de todas as mulheres que morreram nesta casa. E agora que tocamos um no outro, agora que quebrei o voto que fiz no dia do funeral de Alessandra, ele hesitou, engolindo. Em seco, receio que seu nome seja o próximo a ser gravado aí. O que havia começado como a manhã mais feliz da vida de Helena, subitamente se transformou no início de um pesadelo que ela nem imaginava existir. E nas profundezas da mansão de Pedra Branca, algo antigo e malévolo sorriu nas sombras, satisfeito por ter mais uma vítima em suas garras. Nos dias que se seguiram àquela descoberta perturbadora, a atmosfera da mansão mudou completamente. Helena não conseguia mais ignorar os sinais que sempre estiveram ali, mas que ela havia escolhido não ver. Portas que se abriam sozinhas durante a madrugada, o piano que tocava melodias melancólicas, mesmo quando não havia ninguém na sala, de música, o perfume de jasmim que impregnava os corredores em certas noites sem lua. Dmitri tornou-se ainda mais protetor e, ao mesmo tempo, mais distante. Durante o dia, mal conseguia olhar para ela sem que uma sombra de pânico cruzasse seus olhos. À noite, a abraçava com desespero, como se fosse a última vez. Fazia amor com ela com uma intensidade que beirava a violência, sussurrando pedidos de perdão contra sua pele. Helena decidiu investigar por conta própria. Começou pela biblioteca da mansão, um cômodo imponente no térreo com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros antigos e documentos da família Costa Valença. Foi ali que encontrou a primeira pista real sobre o passado sombrio da propriedade. Entre registros de nascimento e certidões de casamento, havia uma pasta amarelada pelo tempo com anotações manuscritas. Era um diário, escrito pela bisavó de Dmitri, Esperança Costa Valença, datado de 1923. As páginas falavam de uma maldição que assolava a família há gerações, uma dívida ancestral que só poderia ser paga com sangue feminino. As mulheres que entram nesta casa por amor, escrevera Esperança com caligrafia trêmula, são marcadas pela entidade que aqui habita. Ela se alimenta de sua energia vital
de sua juventude, de sua capacidade de amar. Uma por geração deve ser sacrificada para manter a prosperidade da família. É o preço que pagamos desde que meu sogro, Augusto Costa Valença, fez um pacto com forças que não deveria ter invocado. Helena leu com crescente horror. Esperança descrevia como tentara quebrar a maldição, mas descobrira que era impossível. A entidade estava ligada à própria estrutura da casa, alimentando-se das pedras, das vigas de madeira, da terra em que a mansão fora construída. Cada mulher morta fortalecia o pacto, garantindo mais décadas de prosperidade para os homens da família. Minha nora Celeste foi a escolhida desta geração, continuava o relato. Encontrada morta em seu quarto, oficialmente por problemas cardíacos, mas eu vi as marcas em seu pescoço, vi como seu rosto estava sereno demais, como se tivesse sido sugada por dentro. A próxima será minha neta, quando ela se casar. E depois, a filha dela. O ciclo nunca se quebra. Helena fechou o diário com as mãos tremendo. Agora entendia por que Dmitri tentara manter distância. Ele conhecia a história da família, sabia do destino que aguardava qualquer mulher que se tornasse realmente parte da linhagem Costa Valença. Naquela noite, quando ele chegou em casa depois de um dia de reuniões no escritório no centro do Rio, Helena o confrontou na sala de estar. Tinha o diário aberto sobre a mesa de centro, as páginas amareladas iluminadas pela luz suave das lâmpadas. "Há quanto tempo você sabe?" perguntou sem preâmbulos. Dmitri parou na entrada da sala, viu o diário e seus ombros se curvaram, como se tivesse levado um golpe físico. "Desde sempre", admitiu, deixando-se cair em uma poltrona. "Meu pai me contou no dia em que completei 18 anos. Disse que era meu dever proteger qualquer mulher que eu amasse, mantendo-a longe daqui." "E Alessandra? Ela sabia?" "Não", ele balançou a cabeça. "Pelo menos não completamente. Ela sentia que algo estava errado, mas achou que fossem apenas superstições de família. Eu tentei terminar nosso relacionamento várias vezes, mas ela insistia, dizia que não acreditava em maldições." Sua voz se quebrou. "Na noite em que morreu, eu havia contado tudo, toda a verdade. Ela ficou furiosa. Disse que eu estava louco, que usava aquela história para evitar me casar com ela." Helena sentiu o coração apertar. "E foi por isso que vocês brigaram?" Ela me deu um ultimato. Ou eu casava com ela imediatamente, ou ela contaria para todos que eu era um covarde que inventava histórias para fugir do compromisso. Dmitri passou as mãos pelo cabelo. "Eu disse que não poderia fazê-la correr esse risco. Ela subiu furiosa para o quarto e eu..." Ele hesitou, respirando com dificuldade. Eu a segui. Tentei explicar novamente, mas ela não queria ouvir. Gritou que preferia morrer a viver sem mim. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor e arrependimento. E então ela morreu. Helena completou suavemente. Naquela mesma noite, encontrei o corpo dela no pé da escada de mármore na manhã seguinte. O pescoço quebrado, mas uma expressão tão serena no rosto. Ele olhou para Helena, os olhos brilhando de lágrimas, exatamente como minha bisavó descreveu no diário. Helena se levantou, aproximou-se dele e segurou suas mãos. "Por isso você fez aquele voto. Por isso nunca mais tocou em nenhuma mulher. Pensei que se eu nunca me apaixonasse de verdade, se nunca consumasse um relacionamento baseado em amor, a maldição não poderia se completar." Ele apertou as mãos dela. "Mas então você apareceu. E mesmo tentando manter distância você se apaixonou", Helena terminou. "Perdidamente. E agora coloquei você em perigo. Agora você faz parte da família de verdade, e a entidade..." Ele não conseguiu terminar a frase. Helena beijou sua testa, sentindo o peso da situação, mas também uma determinação crescente. "Então teremos que encontrar um jeito de quebrar essa maldição, juntos." "Isso é impossível, Helena. Gerações tentaram." "Talvez", ela disse pensativa, "mas nenhuma delas tinha acesso ao que eu tenho." "E o que você tem?" Helena sorriu, uma centelha de esperança brilhando em seus olhos. "Eu tenho os diários de todas elas, e eu tenho você." Helena mergulhou de cabeça na pesquisa sobre a história da família Costa Valença. Passou dias inteiros na biblioteca.
decifrando documentos antigos, cruzando informações entre diários de diferentes épocas e montando um quebra-cabeças macabro que se estendia por mais de um século. O que descobriu foi ainda mais perturbador do que imaginara. A maldição não havia começado com Augusto Costa Valença, o bisavô de Dimitri. Suas origens remontavam ao século XIX, quando o primeiro Costa Valença chegara ao Brasil fugindo de Portugal por crimes que os documentos não especificavam. Ele se estabelecera na região de Búzios com uma fortuna suspeita e a determinação de construir um império que durasse gerações. Joaquim Costa Valença era descrito nos relatos como um homem cruel e ambicioso que não hesitava em usar qualquer meio para conseguir o que queria. Foi ele quem escolheu aquela península rochosa para construir a mansão, apesar dos avisos dos pescadores locais de que o lugar era mal assombrado. Segundo as lendas caiçaras, ali havia sido o local de um naufrágio terrível, onde dezenas de mulheres escravizadas morreram afogadas a caminho dos mercados do Rio de Janeiro. Joaquim não apenas ignorou os avisos, como deliberadamente construiu a mansão sobre uma das covas coletivas, onde os corpos haviam sido enterrados. Mais do que isso, ele fizera um ritual para despertar os espíritos das mortas, oferecendo-lhes a vida de sua própria esposa em troca de prosperidade eterna para sua linhagem masculina. Helena encontrou os detalhes do ritual em um diário escondido atrás de uma parede falsa na biblioteca. As páginas descreviam como Joaquim havia assassinado Esperança, não a bisavó de Dimitri, mas sua tataravó, que tinha o mesmo nome, e como o sangue dela havia selado o pacto com as almas famintas. Desde então, a cada geração, uma mulher da família precisava morrer para alimentar os espíritos e manter a prosperidade dos Costa Valença. As mortes eram sempre mascaradas como acidentes ou doenças súbitas, mas sempre aconteciam da mesma forma. A vítima era drenada de sua energia vital, deixando apenas uma casca serena e vazia. O mais chocante era descobrir que nem sempre eram as esposas que morriam. Às vezes eram filhas, irmãs, cunhadas, qualquer mulher que fizesse parte do núcleo familiar e fosse genuinamente amada por um dos homens Costa Valença. A entidade se alimentava do amor, da conexão emocional, da energia que fluía entre pessoas que se importavam profundamente uma com a outra. Enquanto Helena absorvia essas revelações horríveis, Dimitri tentava manter uma aparência de normalidade. Ia trabalhar todos os dias, administrava os negócios da família, fingia que tudo estava bem. Mas à noite, quando chegava em casa e a encontrava debruçada sobre pilhas de documentos antigos, o medo se estampava em seus olhos. "Você precisa parar com isso", disse ele uma noite, depois de encontrá-la na biblioteca às 2 da manhã, cercada por papéis e livros antigos. "Está se obcecando." "Não é obsessão", Helena replicou, sem levantar os olhos do documento que estava lendo. "É sobrevivência. Se eu vou morrer, pelo menos quero entender por quê." "Você não vai morrer", Dimitri disse com uma veemência que soava mais como desespero do que convicção. "Não vou deixar." Helena finalmente olhou para ele. Notou as olheiras escuras, a barba por fazer, o jeito como seus ombros estavam curvados pelo peso que carregava. "E como pretende me proteger de algo que matou mulheres da sua família por mais de 100 anos?" "Não sei", ele admitiu, deixando-se cair em uma cadeira ao lado dela. "Mas tem que haver um jeito, sempre há." Foi então que Helena mostrou a ele a descoberta mais importante da noite. Era uma carta, escrita pela mãe dele, Isadora Costa Valença, e endereçada à mãe de Helena Conceição. Sua mãe sabia, Helena disse suavemente, entregando-lhe a carta. Ela sabia da maldição, e foi por isso que mandou minha mãe embora quando meu pai morreu. Dimitri leu a carta em silêncio, o rosto empalidecendo a cada linha. Isadora explicava que havia se apaixonado pelo motorista da família, o pai de Helena, mas que não podia ficar com ele porque isso o colocaria em perigo. Em vez disso, decidira que seria ela a vítima daquela geração, sacrificando-se para proteger o homem que amava. Ela escolheu morrer, Helena continuou,
Mas antes, escreveu para minha mãe pedindo que mantivesse você longe de mim, que nunca deixasse que nos conhecêssemos porque temia que nós nos apaixonássemos, Dmitri terminou, a voz rouca de emoção. Por isso Conceição saiu de Búzios quando você tinha 10 anos. Por isso ela nunca quis que você voltasse aqui. Mas eu voltei mesmo assim, Helena disse. E agora estamos exatamente na situação que sua mãe tentou evitar. Dmitri dobrou a carta cuidadosamente, como se fosse feita de vidro. Minha mãe escolheu se sacrificar para proteger seu pai. E você... Ele hesitou, olhando diretamente nos olhos dela. Você escolheria fazer a mesma coisa para me proteger? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de implicações terríveis. Helena sabia que, se dissesse sim, estaria condenando a si mesma. Se dissesse não, estaria condenando ele a carregar mais uma morte na consciência. Não, ela disse finalmente. Não vou escolher me sacrificar, mas também não vou fugir. Ela se inclinou para a frente e pegou as mãos dele. Vou lutar, vamos lutar juntos, porque tem que haver outro jeito. E se não houver? Helena sorriu, uma mistura de determinação e ternura. Então, pelo menos teremos tentado, e teremos tido estas semanas juntos. Semanas que valeram mais do que anos de solidão. Naquela noite, eles fizeram amor com uma paixão desesperada, como se cada toque fosse uma declaração de guerra contra as forças que tentavam separá-los. E nas sombras da mansão, algo antigo e faminto observava, esperando o momento perfeito para ceifar mais uma vida. A partir daquela conversa, Helena e Dmitri começaram a trabalhar juntos na busca por uma solução. Ela continuava pesquisando durante o dia, enquanto ele usava seus contatos no Rio de Janeiro, para encontrar especialistas em história oculta e religiões afro-brasileiras. A mansão de Pedra Branca havia sido construída sobre terra sagrada, e talvez as respostas estivessem nas tradições que Joaquim Costa Valença havia deliberadamente profanado. Foi através de um amigo antropólogo da UFRJ que Dmitri conseguiu o contato de Mãe Conceição. Uma ironia do destino que ela tivesse o mesmo nome da mãe de Helena. Rainha Lorixá era conhecida em toda a Baixada Fluminense por sua sabedoria e por sua capacidade de lidar com casos envolvendo obsessores e eguns perturbados. Quando Helena sugeriu que a trouxessem à mansão, Dmitri hesitou. E se ela confirmar o que já sabemos, e se disser que realmente não há escapatória? Então pelo menos saberemos a verdade, Helena respondeu. Prefiro enfrentar a realidade a viver na incerteza. Mãe Conceição chegou numa tarde chuvosa de março, acompanhada de 2 filhas de santo e carregando uma bolsa de palha cheia de ervas, búzios e elementos rituais. Era uma mulher de uns 60 anos, pele escura marcada pelo tempo, olhos que pareciam ver além do véu da realidade física. Assim que colocou os pés na mansão, seu semblante mudou completamente. Este lugar está pesado, murmurou, passando as mãos pelo ar como se estivesse tocando algo invisível. Muito pesado. Quantas morreram aqui? Não sabemos ao certo, Helena respondeu. Talvez 30, 40 mulheres ao longo de mais de 100 anos. Aí a Lorixá balançou a cabeça tristemente. Não são só as mulheres da família. Há outras presenças aqui, muito mais antigas. Ela caminhou pela casa, parando em determinados pontos, sussurrando orações em Iorubá. Quando chegou ao local onde antes havia sido a adega, no subsolo da mansão, parou abruptamente. Aqui, disse. Foi aqui que tudo começou. Eles desceram juntos para o subsolo úmido e mal iluminado. Mãe Conceição pegou uma vela da bolsa, acendeu, e a luz fraca revelou algo que Helena e Dmitri nunca haviam notado antes. Símbolos estranhos gravados, nas paredes de pedra, formando um círculo perfeito no centro do cômodo. Seu antepassado não apenas construiu sobre terra sagrada, explicou a Ialorixá, ajoelhando-se no centro do círculo. Ele fez um ebó de morte, ofereceu sangue inocente para despertar os eguns que dormiam nesta terra, mas não para dar-lhes paz, para escravizá-los. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Escravizar os mortos. Os espíritos das mulheres que morreram no naufrágio eram de escravas que vinham da costa da mina. Elas já haviam sofrido muito em vida, e seus eguns estavam inquietos.
Joaquim acordou essa dor, essa raiva, e a canalizou para seus próprios fins. Prometeu-lhes vingança contra todas as mulheres que encontrassem a felicidade que elas nunca tiveram. Dimitri sentiu o sangue gelar nas veias. E não há como quebrar isso. Mãe Conceição fechou. Seus olhos murmurou uma oração. Jogou os búzios no chão. Estudou a configuração por longos minutos antes de responder. Ah, disse finalmente, mas o preço é alto. Qual preço? Helena perguntou, embora temesse a resposta. Para quebrar um ebó de morte, é preciso oferecer algo de valor equivalente ao que foi prometido originalmente. Joaquim ofereceu gerações de sofrimento feminino. Para desfazer isso, ela hesitou, olhando diretamente para Dimitri. É preciso que um homem da linhagem Costa Valença ofereça voluntariamente tudo o que tem, sua fortuna, seu nome, sua vida se necessário, e que uma mulher que o ame verdadeiramente aceite compartilhar esse sacrifício. Eu faria isso, Dimitri disse imediatamente. Daria tudo para proteger Helena. E você? Mãe Conceição perguntou para Helena. Estaria disposta a perder tudo, riqueza, conforto, até mesmo a vida, para salvar não apenas a si mesma, mas todas as mulheres que poderiam ser vítimas no futuro? Helena não hesitou. Sim. A Ialorixá sorriu pela primeira vez desde que chegara. Então há esperança, mas antes de começarmos o ritual de reparação, preciso mostrar-lhes algo que mudará tudo o que pensam saber sobre esta maldição. Ela os levou de volta ao andar principal e pediu para ver o quarto onde Alessandra havia morrido. Dimitri relutou, mas acabou cedendo. Quando chegaram ao quarto que permanecia trancado há 5 anos e meio, Mãe Conceição pediu que abrissem as janelas e acendeu várias velas. Ela não morreu, disse subitamente. Helena e Dimitri se entreolharam, confusos. Como assim? Dimitri perguntou. A moça que vocês chamam de Alessandra. Ela não morreu. Naquela noite, fui transportada. A Ialorixá caminhou pelo quarto, suas mãos seguindo trilhas de energia invisível. Os eguns que habitam esta casa, às vezes, levam uma vítima para outro plano, mantendo-a aprisionada entre a vida e a morte. Ela está aqui, mas não está. Isso é impossível, Dimitri murmurou. Eu vi o corpo e enterrei ela. Você enterrou uma casca vazia. A essência dela foi sugada, mas não destruída. Está sendo usada para alimentar a maldição. Mãe Conceição parou diante de uma parede que parecia sólida, mas começou a murmurar uma oração. Lentamente, uma porta secreta se abriu, revelando uma escadaria que descia para as profundezas da casa. Se querem realmente quebrar a maldição, disse ela, terão que descer aí e enfrentar não apenas os eguns ancestrais, mas também libertar todas as mulheres que foram aprisionadas ao longo dos anos, incluindo Alessandra. Helena pegou a mão de Dimitri, sentindo-o tremer. Você está pronto para descobrir a verdade completa? Ele apertou seus dedos, respirou fundo e assentiu. Estou. Mas Helena... Ele se virou para ela, o amor e o medo brigando em seus olhos. Se alguma coisa der errado lá embaixo, se eu não conseguir protegê-la, nós vamos conseguir. Ela o interrompeu. Juntos, nós vamos conseguir. E juntos, seguidos pela Ialorixá e suas filhas de santo, eles desceram a escadaria secreta em direção ao coração sombrio da mansão de Pedra Branca, onde o passado e o presente finalmente se encontrariam em um confronto que determinaria não apenas seus destinos, mas o futuro de todas as gerações que viriam depois deles. A escadaria secreta descia por metros e metros, cavada diretamente na rocha viva sobre a qual a mansão fora construída. O ar ficava mais pesado e úmido a cada degrau, carregado de um cheiro doce e nauseante que Helena não conseguia identificar. As paredes eram cobertas por símbolos gravados à mão, alguns tão antigos que pareciam ter sido feitos pelos primeiros escravos que chegaram àquela região. Mãe Conceição murmurava orações constantes. As filhas de santo seguravam elementos de proteção, espadas de São Jorge, pimentas, sal grosso. A Ialorixá havia advertido que o que encontrariam lá embaixo desafiaria tudo o que sabiam sobre vida e morte. Quando finalmente chegaram ao final da escadaria,
se depararam com uma caverna natural, que fora transformada em algo que parecia saído de um pesadelo. O teto era alto, sustentado por pilares de pedra esculpidos com faces femininas em expressões de agonia. No centro, havia um poço circular preenchido com uma substância viscosa que brilhava com luz própria, um verde pálido e doentio. Mas o que mais chocou Helena foi ver figuras humanas dispostas ao redor do poço. Mulheres vestidas com roupas de épocas diferentes. Vestidos vitorianos, roupas dos anos 1920, 1950, até roupas contemporâneas. Todas estavam imóveis, os olhos fechados, respirando lentamente como se estivessem em um sono profundo. Meu Deus! Dmitri sussurrou, reconhecendo algumas das mulheres das fotografias de família que havia visto durante toda a vida. Elas estão todas aqui, todas as mulheres que supostamente morreram. Não mortas, mas também não vivas, confirmou Mãe Conceição. Presas em um estado entre mundos, sendo drenadas lentamente de sua energia, vital para alimentar a maldição. Algumas estão aqui há décadas. Helena se aproximou de uma das figuras e reconheceu imediatamente os cabelos loiros e os traços delicados. Alessandra, murmurou. A jovem estava exatamente como Dmitri a descrevera, bela, serena, mas havia algo terrivelmente errado. Sua pele tinha uma palidez que não era natural, como se toda a vida tivesse sido sugada de dentro para fora. Quando Helena tocou sua mão, estava gelada como mármore. Ela ainda pode ser salva? Dmitri perguntou, a voz carregada de uma culpa que carregava há anos. Todas podem, respondeu a Yalorixá, mas para isso, o ritual que alimenta esta abominação precisa ser desfeito, e isso significa... Ela olhou ao redor da caverna, notando pela primeira vez as outras presenças que se moviam nas sombras. Significa enfrentar aqueles que comandam tudo isso. Foi então que elas apareceram. Figuras espectrais emergiram das paredes da caverna, mulheres altas, etéreas, com roupas que pareciam feitas de água e névoa. Seus rostos eram belos, mas distorcidos pela raiva e pelo sofrimento de séculos. Eram os espíritos das escravas que morreram no naufrágio, transformados em instrumentos de vingança por Joaquim Costa Valença. A líder delas se aproximou, e quando falou, sua voz ecoou como o som de ondas quebrando contra rochas. Mais uma. Costa Valença traz sua oferenda, disse, olhando diretamente para Helena. Mais uma filha das terras do sofrimento vem se juntar às nossas irmãs. Eu não vim me oferecer, Helena respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza de sua voz. Vim libertar vocês. O espectro riu, um som que gelou o sangue de todos os presentes. Libertar? Criança tola, nós não queremos ser libertas, queremos vingança. Queremos que todas as mulheres que encontraram o amor que nos foi negado sofram como nós sofremos. Mas vocês estão sofrendo também, Helena insistiu. Presas aqui, forçadas a repetir um ciclo de dor que não escolheram. Joaquim Costa Valença usou vocês, assim como usou todas nós. Silêncio, gritou o espectro, e o ar da caverna vibrou com sua raiva. Você não sabe do que fala. Foi então que Mãe Conceição deu um passo à frente. Irmãs, disse ela. Em Yorubá, depois repetiu em português. Irmãs de sangue e sofrimento, escutem-me. Eu venho das terras de onde vocês vieram. Eu carrego em mim o axé de Iemanjá, mãe dos oceanos que as trouxe até aqui. Os espíritos hesitaram, reconhecendo algo na Yalorixá, que as conectava às suas origens perdidas. Vocês foram enganadas, continuou Mãe Conceição. O homem branco que as acordou não ofereceu vingança. Ofereceu escravidão eterna. Vocês se tornaram escravas novamente, presas a repetir seus comandos por toda a eternidade. Nós temos poder, retrucou a líder dos espíritos, mas havia incerteza em sua voz agora. Tem? Ou apenas fazem o que aquele homem morto programou vocês para fazer? A Yalorixá se aproximou do poço brilhante. Este não é axé verdadeiro. É uma imitação grotesca, uma paródia do poder sagrado. Vocês foram transformadas em zumbis espirituais. Helena viu o momento exato
em que a verdade atingiu os espíritos. O ódio em seus rostos se transformou em confusão, depois em horror, ao compreenderem que haviam sido manipuladas mais uma vez, mesmo após a morte. Como podemos nos libertar? Perguntou a líder, sua voz agora carregada de desespero em vez de raiva. O ritual precisa ser desfeito, explicou Mãe Conceição, mas requer sacrifício voluntário dos descendentes de quem as aprisionou. Ela olhou para Dmitri. Você está preparado para abrir mão de tudo? Sua fortuna, sua posição social, até mesmo sua vida, se os orixás assim exigirem? Dmitri não hesitou. Estou. E você? A Ialorixá perguntou para Helena. Está preparada para se juntar a ele neste sacrifício, sabendo que pode custar sua vida? Helena olhou ao redor da caverna, para as mulheres aprisionadas, para os espíritos atormentados, para o homem que amava e que havia sofrido tanto por carregar uma culpa que não era sua. Estou, disse ela, mas quero que fique claro uma coisa. Não estou fazendo isso só por amor a Dmitri. Estou fazendo porque é a coisa certa a fazer. Mãe Conceição sorriu. Então vamos começar. Mas saibam que, uma vez iniciado, o ritual não pode ser interrompido, e não há garantia de que vocês sobreviverão ao processo. Helena e Dmitri se entreolharam, comunicando-se sem palavras. Então, juntos, aproximaram-se do poço maldito, onde tudo havia começado mais de um século antes, prontos para enfrentar o que quer que fosse necessário para quebrar de uma vez por todas a maldição que havia destruído tantas vidas. O ritual de desfazimento começou ao amanhecer. Mãe Conceição explicou que eles precisariam trabalhar com as forças da natureza. A maré alta que aconteceria ao meio-dia traria a energia de Iemanjá, necessária para purificar a terra profanada. As filhas de santo espalharam pemba branca ao redor do poço, criando um círculo de proteção enquanto a Ialorixá preparava os elementos sagrados. Helena e Dmitri foram posicionados em lados opostos do poço, de mãos dadas por cima da substância viscosa que brilhava no centro. A líder dos espíritos, que revelou-se chamar Yara, flutuava próxima, traduzindo para as outras o que estava acontecendo. Primeiro, disse Mãe Conceição, vocês devem renunciar formalmente a tudo o que os liga à maldição. Dmitri, você deve abrir mão da fortuna construída com sangue, do nome que carrega essa dívida, do poder que exerceu sobre outras vidas. Dmitri fechou os olhos, respirou fundo. Eu, Dmitri Costa Valença, renuncio ao império construído pelo meu antepassado com o sofrimento alheio. Abro mão de todos os bens, propriedades e investimentos da família Costa Valença, que sejam distribuídos entre as famílias das vítimas desta maldição, entre organizações que trabalham pela liberdade e dignidade das mulheres, entre aqueles que precisam. Sua voz ecoou pela caverna. Renuncio ao nome Costa Valença e aceito ser conhecido apenas como Dmitri, um homem que ama e quer reparar os erros do passado. A substância no poço começou a borbulhar violentamente, como se estivesse fervendo. A luz verde pálida ficou mais intensa. Helena, continuou Mãe Conceição, você deve renunciar à segurança que este casamento lhe ofereceu, ao conforto material e aceitar partilhar as consequências das escolhas de seu companheiro. Eu renuncio, Helena disse sem hesitação. Renuncio ao luxo, ao status, à proteção financeira. Aceito dividir com Dmitri qualquer destino que os orixás escolham para nós, mas exijo que minha escolha tenha valor próprio. Não estou aqui apenas como companheira dele, mas como mulher livre que decide lutar contra a injustiça. Um vento forte começou a soprar dentro da caverna, vindo de lugar nenhum. As mulheres aprisionadas começaram a se mexer, como se estivessem despertando de um longo sono. Agora, disse Mãe Conceição, vocês devem oferecer algo pessoal ao mar, a Iemanjá, mãe de todas as águas, pedindo que ela purifique esta terra. Ela entregou a cada um deles uma pequena embarcação feita de folhas. Coloquem aqui algo que represente o amor entre vocês, mas também a disposição de abrir mão dele se necessário. Helena tirou do dedo a aliança de casamento que havia usado por 5 anos, símbolo de um casamento sem amor
que se transformara na maior paixão de sua vida. Dmitri fez o mesmo, adicionando também um anel que pertencera ao seu pai, símbolo da linhagem que estava sendo quebrada. Yara, Mãe Conceição, se dirigiu à líder dos espíritos. Suas irmãs devem escolher. Querem continuar presas a este ciclo de vingança ou preferem seguir para o Orum para o descanso que merecem há tanto tempo? Yara se virou para as outras entidades espectrais. Durante vários minutos, elas se comunicaram em uma linguagem que parecia feita de sussurros, de vento e murmúrios de água. Finalmente ela se aproximou de Mãe Conceição. Escolhemos a liberdade, disse, mas exigimos uma promessa. Os descendentes destes dois devem jurar que nunca mais permitirão que tal injustiça aconteça, que usarão qualquer poder que tenham para proteger os fracos, especialmente as mulheres. Juramos, disseram Helena e Dmitri em uníssono. Foi então que a parte mais perigosa do ritual começou. Para quebrar completamente a maldição, eles precisavam entrar no poço e permitir que a substância maldita os tocasse, enfrentando diretamente a fonte do poder maligno. Se fossem fortes o suficiente, se seu amor fosse verdadeiro, a pureza de seus sentimentos neutralizaria o veneno espiritual. Se não, se nós morrermos, Helena disse para Dmitri antes de entrarem na substância viscosa, pelo menos morreremos juntos, e todas essas mulheres serão livres. Não vamos morrer, ele respondeu, mas sua voz tremia. Não agora que finalmente nos encontramos de verdade. Eles desceram juntos para o poço. A substância era gelada e parecia queimar a pele ao mesmo tempo. Helena sentiu como se 1000 agulhas estivessem perfurando seu corpo. Cada pensamento negativo que já tivera se amplificando, cada medo se tornando real e palpável. Via visões horríveis, ela mesma morrendo de formas brutais, Dmitri a abandonando, sua mãe a renegando, todos, os seus sonhos de escritora, se transformando em fracasso. A substância tentava drenar não apenas sua energia vital, mas sua esperança, sua capacidade de amar. Dmitri enfrentava seus próprios demônios. Via Alessandra o acusando de sua morte. Via Helena o culpando por colocá-la em perigo. Via gerações futuras de Costa Valença repetindo os mesmos erros. A culpa que carregava há anos se multiplicava, tentando esmagá-lo. Mas então suas mãos se encontraram no meio da substância viscosa e algo mudou. O amor entre eles, real, profundo, baseado em conhecimento mútuo e escolha consciente, começou a brilhar literalmente. Uma luz dourada emanou de onde seus dedos se tocavam, espalhando-se pela substância e neutralizando sua toxicidade. As mulheres aprisionadas ao redor do poço começaram a despertar completamente. Alessandra abriu os olhos pela primeira vez. Em 5 anos e meio, olhou ao redor confusa, mas viva. Outras mulheres de diferentes épocas se levantaram, desorientadas, mas livres. Os espíritos das escravas começaram a se dissolver em luz, finalmente capazes de seguir seu caminho para o descanso eterno. Yara foi a última a partir, e antes de desaparecer sussurrou uma bênção. Que o amor de vocês seja lembrado por gerações e que nunca mais uma mulher seja sacrificada em nome da ganância masculina. O poço se esvaziou completamente, a substância viscosa se transformando em água cristalina, que refletia a luz das velas. A caverna inteira pareceu respirar, como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros de pedra. Helena e Dmitri saíram da água transformados, não apenas fisicamente purificados, mas espiritualmente renovados. Sabiam que haviam perdido tudo o que possuíam materialmente, mas ganhado algo muito mais valioso: a liberdade de amar sem medo e a certeza de que seu amor havia quebrado um ciclo de ódio que durava mais de um século. Os meses que se seguiram ao ritual foram de transformação radical. A mansão de Pedra Branca foi vendida para uma organização não governamental que a transformou em um centro de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica. Helena fez questão de que uma placa fosse colocada na entrada, contando a verdadeira história do local e homenageando todas as mulheres que ali sofreram ao longo dos anos.
Dimitri cumpriu sua palavra à risca. Toda a fortuna da família Costa Valença foi distribuída conforme prometido. Parte foi para as famílias das vítimas identificadas, parte para organizações de direitos humanos e feministas, e uma quantia significativa foi destinada à criação de bolsas de estudo para mulheres negras e de origem humilde cursarem ensino superior. Helena e Dimitri se mudaram para um apartamento simples em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Ele começou a trabalhar como consultor de sustentabilidade para pequenas empresas, usando sua experiência no mundo corporativo para ajudar empreendedores comprometidos com justiça social. Ela continuou escrevendo, mas agora seus romances tinham um tom diferente. Falavam de mulheres que venciam não apenas por amor, mas por força própria, que transformavam dor em poder. O pseudônimo Luna Morena ganhou ainda mais destaque quando Helena lançou As Mulheres de Pedra Branca, um romance baseado na história real de sua família. O livro se tornou um fenômeno editorial, levando milhares de leitoras a refletirem sobre os ciclos de violência que ainda persistem na sociedade brasileira. Alessandra, que havia passado anos em um estado de limbo entre vida e morte, precisou de meses de acompanhamento médico e psicológico para se readaptar ao mundo. Helena insistiu em acompanhá-la nesse processo, apesar da estranheza inicial da situação. Como explicar para uma mulher que ela havia sido dada como morta há 5 anos e meio? Eu me lembro de fragmentos. Alessandra contou para Helena durante uma de suas conversas na casa de repouso, onde estava se recuperando. Me lembro da discussão com Dimitri, de estar furiosa porque ele falava daquela maldição absurda. Depois, é como se eu tivesse caído em um sonho muito longo e muito estranho. Você não o culpa? Helena perguntou. Por não ter acreditado nele? Alessandra sorriu tristemente. Como eu poderia culpá-lo? Eu também não acreditaria se alguém me contasse uma história assim. E depois de tudo o que passamos, depois de ver do que aquela coisa era capaz, ela segurou a mão de Helena. Você salvou todas nós. Não apenas a mim, mas todas as mulheres que estavam presas naquele lugar horrível. A recuperação de Alessandra trouxe uma dinâmica complexa para o relacionamento entre Helena e Dimitri. Não havia ciúme da parte de Helena. Ela entendia que o que Dimitri havia sentido por Alessandra pertencia ao passado, a um homem diferente do que ele se tornara. Mas havia uma melancolia nos olhos dele às vezes, uma culpa que ainda o assombrava. Ela perdeu 5 anos e meio de vida por minha causa, ele disse para Helena uma noite enquanto caminhavam pela praia de Copacabana. 5 anos que não pode recuperar. Você não sabia que ela ainda estava viva, Helena respondeu. E se não tivéssemos quebrado a maldição, ela estaria perdida para sempre, junto com todas as outras. Mas se eu tivesse acreditado menos na maldição, se tivesse procurado ajuda mais cedo... Helena parou de caminhar, segurou o rosto dele entre as mãos. Dimitri, olha, para mim. Você carregou uma culpa que não era sua por anos. Não comece a carregar outra agora. Alessandra está viva, está se recuperando e vai construir uma nova vida. Nós quebramos um ciclo de ódio que durava mais de um século. Isso tem que valer alguma coisa. Foi nessa época que Helena descobriu que estava grávida. A notícia veio como uma surpresa. Eles haviam tomado precauções, mas aparentemente nem todos os planos sobrevivem à intensidade de uma paixão como a deles. E se a maldição não tiver sido completamente quebrada, foi a primeira reação de Dimitri ao saber da gravidez. E se nossa filha, Helena o corrigiu colocando a mão sobre a barriga ainda plana, vai crescer em um mundo onde nenhuma mulher da nossa família precisará temer ser sacrificada por ganância masculina. Ela vai crescer sabendo que o amor verdadeiro é sobre proteger, não sobre possuir. A gravidez de Helena progrediu sem complicações. Eles escolheram o nome Esperança, em homenagem à bisavó de Dimitri, que havia tentado quebrar a maldição décadas antes, mas também como símbolo do que representava para eles, a esperança de um futuro diferente. Mãe. Conceição visitou Helena várias vezes durante a gravidez, verificando se não havia resquícios da energia negativa que havia impregnado a família por gerações.
Esta menina vai nascer limpa, declarou a Ialorixá durante uma das visitas. Limpa de qualquer influência do passado. Ela vai ser a primeira Costa Valença, ou melhor, a primeira da nova linhagem de vocês a crescer verdadeiramente livre. Quando Esperança nasceu, numa manhã ensolarada de dezembro, foi como se o último nó da maldição finalmente se desfizesse. Helena segurou a filha nos braços e sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Dimitri chorou ao ver a menina, não de tristeza ou medo, mas de pura alegria. Ela vai crescer sabendo que é amada por escolha, não por obrigação. Helena murmurou para a filha. Vai saber que tem o direito de escolher seu próprio destino, de amar quem quiser, de ser forte e independente. Alessandra foi uma das primeiras pessoas a conhecer a bebê. Ela havia se recuperado completamente e estava trabalhando como terapeuta, especializada em ajudar mulheres que haviam sofrido traumas. Ela é perfeita, disse, segurando Esperança com cuidado, e vai crescer em um mundo melhor por causa do que vocês fizeram. Naquela noite, Helena e Dimitri estavam na varanda de seu apartamento, observando a filha dormir no berço ao lado deles. O Rio de Janeiro se estendia lá embaixo, milhões de luzes piscando como estrelas terrestres. Você se arrepende? Helena perguntou. De ter aberto mão de tudo? Dimitri a puxou para mais perto, beijou seu cabelo que cheirava a leite. Ai, felicidade! Como eu poderia me arrepender? Troquei uma fortuna construída sobre sofrimento por uma vida construída sobre amor verdadeiro. Troquei um nome manchado de sangue pela chance de criar uma família baseada em respeito e igualdade. Helena sorriu, aninhando-se contra seu peito. E eu troquei um casamento de conveniência por um amor que mudou o mundo ao nosso redor. Mas a história ainda não havia terminado. Havia um último segredo esperando para ser revelado. Uma última surpresa que testaria mais uma vez a força do amor que haviam construído juntos. 3 anos depois do nascimento de Esperança, Helena recebeu uma ligação que mudaria sua perspectiva sobre tudo o que haviam vivido. Era de uma advogada em Recife, representando uma mulher idosa que afirmava ter informações importantes sobre a família Costa Valença. Ela se chama Benedita Silva, explicou a advogada. Tem 92 anos e diz que sua avó trabalhou na primeira mansão dos Costa Valença no século XIX. Ela tem documentos que nunca foram revelados. Helena e Dimitri viajaram para Recife com Esperança, agora uma menina de 3 anos, cheia de energia e curiosidade. Benedita os recebeu em uma casa simples no bairro de Casa Amarela, cercada de plantas e com um cheiro inconfundível de café passado na hora. A idosa era pequena e frágil fisicamente, mas seus olhos brilhavam com uma inteligência afiada. Eu sabia que um dia vocês viriam, disse ela, abraçando Helena, como se fossem velhas conhecidas. Minha avó, Luísa, me fez prometer que guardaria estes papéis até que alguém da família finalmente quebrasse a maldição. Benedita levou-os até um baú antigo, onde guardava documentos que datavam de 1847. Entre eles, havia algo que ninguém esperava: o testamento original de Joaquim Costa Valença, diferente daquele que havia sido oficialmente registrado. O homem que vocês conhecem como Joaquim não era o verdadeiro nome dele. Benedita revelou lendo o documento com cuidado. Ele se chamava João Ferreira da Silva. Era filho bastardo de um senhor de engenho português que o repudiou. Quando chegou ao Brasil, assumiu a identidade de um Costa Valença que havia morrido durante a viagem. Helena e Dimitri se entreolharam chocados. Isso significa que... Helena começou. Que vocês não são descendentes verdadeiros de quem fez o pacto maldito, completou Benedita. João Ferreira roubou não apenas um nome, mas também uma história. A família Costa Valença verdadeira era conhecida por sua bondade para com os escravos, por tentar abolir a escravidão em suas terras décadas antes da Lei Áurea. A revelação era monumental. Significava que toda a culpa que Dimitri carregara, toda a vergonha do sobrenome que havia abandonado, estava baseada em uma mentira. Mas a maldição era real, Dimitri disse, confuso.
As mortes aconteceram. Sim, concordou Benedita, mas não por causa de uma dívida ancestral dos Costa Valença. Foi porque João Ferreira, usando o nome roubado, profanou terra sagrada e fez um pacto que não tinha direito de fazer. Ele condenou gerações futuras a pagar por um crime que não era deles. Ela mostrou então outro documento, uma carta escrita pela verdadeira Esperança Costa Valença, a mulher que João Ferreira havia assassinado para assumir sua identidade. A carta havia sido encontrada escondida no forro de um vestido quando o corpo foi preparado para o enterro. Minha avó estava presente quando encontraram essa carta, explicou Benedita. Esperança havia descoberto quem João realmente era e tentado expô-lo. Foi por isso que ele a matou, não por um ritual maldito. Helena sentiu lágrimas rolarem por seu rosto. Então, todas aquelas mulheres morreram defendendo um nome que nem era delas? Mas vocês quebraram o ciclo, Benedita disse, sorrindo através de suas próprias lágrimas. Não importa de onde veio a maldição. Vocês a desfizeram com amor verdadeiro e sacrifício genuíno. E agora posso fazer o que minha avó me pediu. A idosa se levantou com dificuldade e foi até uma cômoda antiga, de onde retirou uma escritura. Esta é a verdadeira propriedade dos Costa Valença. Não a mansão de Pedra Branca, que foi construída com sangue, mas uma fazenda no interior de Pernambuco, comprada com trabalho honesto. Minha avó a protegeu todos esses anos, esperando que um dia os verdadeiros herdeiros a reclamassem. Dimitri ficou sem palavras. Mas nós renunciamos a tudo. Não queremos fortunas construídas. Esta não foi construída com sofrimento, Benedita o interrompeu. Foi construída por uma família que libertou seus escravos décadas antes da abolição, que usou sua riqueza para ajudar outros a comprarem sua liberdade. É uma herança limpa que vocês merecem. A fazenda ficava na zona rural de Garanhuns, cercada por montanhas e com uma casa principal que datava do século XVIII. Quando visitaram a propriedade algumas semanas depois, Helena sentiu imediatamente a diferença na energia do lugar. Ali não havia sombras nem sussurros malignos. Havia paz, história positiva, memórias de amor e bondade. É aqui que Esperança deveria crescer, Helena disse para Dimitri enquanto caminhavam pelos campos, onde flores silvestres cresciam livres. Longe da cidade, perto da natureza, sabendo que sua história familiar é sobre justiça, não sobre exploração. Eles decidiram se mudar para a fazenda, transformando-a em um projeto social. A casa principal foi restaurada, respeitando sua arquitetura original, mas outras construções foram erguidas para receber mulheres vítimas de violência doméstica e suas filhas. Helena continuou escrevendo, mas agora também dava aulas de alfabetização para as mulheres que chegavam à fazenda. Dimitri criou um programa de agricultura sustentável que empregava não apenas as residentes temporárias da fazenda, mas também famílias da região que precisavam de renda extra. O projeto se tornou um modelo de economia solidária em Pernambuco. Anos depois, quando Esperança já era uma adolescente inteligente e determinada, Helena a levou para visitar a antiga mansão de Pedra Branca, agora transformada no centro de acolhimento. Esta é parte da sua história, explicou para a filha. A parte sombria que decidimos transformar em luz. Esperança, que havia herdado os olhos verdes da mãe e a determinação do pai, ouviu a história completa pela primeira vez. Quando terminaram o tour pela antiga mansão, ela fez uma pergunta que surpreendeu Helena. Mãe, você acha que o amor de vocês teria sido tão forte se não tivesse sido testado por tanta adversidade? Helena pensou cuidadosamente antes de responder. O amor verdadeiro não precisa de tragédia para existir, meu bem. Mas, às vezes, é através dos desafios que descobrimos o quanto somos capazes de lutar por aquilo que amamos. Naquela noite, Helena e Dimitri estavam na varanda da fazenda, observando as estrelas que brilhavam sem competição com luzes artificiais. Esperança dormia em seu quarto, sonhando talvez com o futuro que construiria para si mesma. Você acha que fizemos a escolha certa? Dimitri perguntou, passando o braço pelos ombros de Helena. Olha ao nosso redor, ela respondeu.
Temos uma filha saudável e feliz, uma propriedade que ajuda dezenas de mulheres a reconstruírem suas vidas, uma história familiar que ela pode contar com orgulho. Trocamos uma fortuna maldita por uma vida abençoada. Dmitri a beijou, o mesmo beijo que havia selado seu destino. Anos antes, mas agora carregado de paz em vez de desespero. Eu te amo, Helena, não apenas por ter me salvado da maldição, mas por ter me ensinado que o amor verdadeiro é sobre construir, não sobre possuir. E eu te amo por ter tido coragem de abrir mão de tudo para recomeçar comigo. Ela respondeu, por ter provado que um homem pode quebrar os padrões tóxicos do passado e escolher ser melhor. E ali, sob o céu estrelado do sertão pernambucano, Helena e Dmitri renovaram em silêncio os votos que haviam feito anos antes. Não os votos vazios de um contrato de conveniência, mas as promessas profundas de duas pessoas que haviam escolhido transformar amor em ação,